Olá, turminha! Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre os meios de transporte do passado. Isso mesmo. Então, nós vamos fazer as páginas 240 e a página 241. Então, prepare seus materiais e vem comigo. Na nossa aula de história, nós estamos falando sobre os meios de transporte. E nós sabemos que meios de transporte são aqueles meios que nós utilizamos para ir de um lugar ao outro. Nós temos o carro, o avião, o metrô, o trem, o ônibus, bicicleta e etc. Porém, esses meios de transporte também têm uma história, têm um passado. Com a evolução da tecnologia e a necessidade humana, esses meios de transporte foram evoluindo com o passar do tempo. E nós vamos analisar um pouquinho sobre alguns meios de transporte no passado. Muitos meios de transporte que utilizamos atualmente não existiam há cerca de 100 anos. Então, muitos meios de transporte da forma como nós conhecemos hoje, no passado não existiam. No Brasil, daquela época, as pessoas utilizavam outras maneiras de se locomover. Observe, nós temos primeiramente um meio de transporte que vocês conheçam, porém, hoje não é utilizado desta forma. Há cerca de 100 anos, os animais eram muito utilizados no transporte de pessoas e mercadorias, como é o caso das charretes, né? Era um dos meios de transporte bastante utilizados na época, era a charrete. Hoje não existem charretes mais. Nós vemos aí algumas carroças, porém, também de uma forma bem menor, né? Nós tínhamos também os primeiros bondes, eram puxados por animais e carregavam várias pessoas. Esse foi um dos primeiros tipos de transportes coletivos do país. Acima, um bonde puxado por animais, 1905, que é o exemplo que nós temos aqui ao lado. Um bonde de tração animal. Em 1892, na cidade do Rio de Janeiro, foi instalado o primeiro bonde movido a eletricidade no Brasil. Os bondes elétricos eram mais rápidos e eficientes do que os bondes puxados por animais. Então, podemos ver que foi evoluindo aí até termos um bonde elétrico, né? Por volta de 1900, a bicicleta já era usada como meio de transporte no Brasil. Os primeiros modelos eram diferentes dos atuais e fabricados fora do país, o que tornava seu custo alto. Acima, bicicleta de cerca de 1905, usada no Brasil. Então, gente, a bicicleta, no comecinho, ela vinha de outros países, então por isso ela era cara. Tinha bicicleta as pessoas que tinham uma melhor condição financeira. Na década de 1890, chegou ao Brasil um dos primeiros tipos de automóveis. Porém, somente a partir dos anos 1930 é que esses veículos passaram a circular em maior quantidade nas ruas brasileiras. Acima, um automóvel de 1912, com algumas e, na verdade, várias características diferentes do carro que nós vimos hoje em dia, né? Assim como os bondes, os ônibus também realizavam um transporte coletivo de passageiros. Os primeiros modelos começaram a circular no Brasil na década de 1900 e podiam transportar cerca de 8 pessoas. Na imagem, ônibus mais recente de 1958. No decorrer dos anos, novos modelos de automóveis foram lançados. Esse meio de transporte passou a circular em maior número no Brasil a partir da década de 1950, como é o caso do modelo Cinca Chambord, da imagem acima. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854 e ligava a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. A imagem acima mostra a locomotiva Baronesa, que puxou o primeiro trem
no Brasil. Olha que legal, nós conseguimos fazer uma breve linha do tempo, analisando um dos principais meios de transporte utilizados por nós brasileiros, que também sofreram uma grande evolução com o passar dos anos. Quais dos meios de transportes apresentados acima são coletivos? Quais meios de transporte são coletivos, destes que foram apresentados aí acima? Liste aqui embaixo. Agora, escolha um meio de transporte e no seu caderno pesquise sobre a sua evolução. Escolha meios de transporte dos que aparecem no livro. E aí, bora pesquisar? Turminha, até a próxima aula!